Muito boa noite a todos. Pedimos desculpas pelo nosso atraso, mas estamos aqui para mais uma reflexão do programa Palavras de Luz, uma promoção do Centro Espírita, Dr. Bezerra de Menezes, de Caratinga. E é com muita satisfação que nós fazemos mais essa reflexão. Nós, nessa noite, vamos iniciar, como sempre fazemos nas atividades da nossa casa, vamos iniciar com uma prece. E rogar a Jesus, a Maria, nossa mãe, aos bondosos amigos espirituais que sustentam os trabalhos da nossa casa espírita, que sustentam os nossos passos. Nós vamos agradecer imensamente por essa oportunidade de, mais uma vez, nós podermos refletir sobre a doutrina espírita. Porque nesta noite, Senhor Jesus, nós não só agradecemos, mas nós rogamos, não só por nós, mas por necessitados do mundo inteiro, necessitados do corpo, da mente, principalmente os necessitados do espírito. Que a doce paz do Senhor envolva-nos nesta noite, para que alguma coisa da nossa reflexão venha falar mais alto nos nossos passos. Graças te damos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, nós estamos aqui para essa reflexão, e nesta noite, nós elegemos um título bem apropriado, vamos dizer assim, para o início do ano, porque sempre que a gente inicia o ano, nós temos aquela coisa de fazer 1000 promessas, fazer 1000 planos, falar, às vezes, que vamos fazer determinadas coisas, e que logo nos primeiros momentos da nossa caminhada do ano, aquilo já se apaga, junto dos nossos desafios, e de todas as coisas, né, que a gente tem visto na nossa caminhada mesmo. Então, nessa noite, nós vamos privilegiar essa obra, Leon Denis. Vamos colocar aqui bem de pertinho. Se chama Um Olhar sobre o Tempo Presente. Esse capítulo 3 dessa obra, se intitula A Juventude Idealista e o Progresso. Por que nós escolhemos falar sobre isso essa noite? Porque nós estamos vivendo momentos, não só porque iniciamos o ano, mas nesses momentos que nós temos vivido muitos desafios morais, espirituais, materiais. Então, nós precisamos, assim, pensar um pouco sobre o que é que nós temos feito do nosso tempo, o que nós podemos fazer para que a juventude de hoje tenha o gás, aquele ímpeto para seguir adiante e fazer as conquistas que nós estamos almejando tanto. E Leon Denis, ele trata muito bem, nesse capítulo 3, ele diz o seguinte: em todas as épocas da história do mundo, tendo recebido grandes dons, a juventude sempre teve a obrigação de realizar grandes tarefas. Vamos dizer assim que não seria nenhuma obrigação, mas seria quase que uma necessidade, porque a energia de fazer, de acontecer, do progresso, se espera daqueles que têm na sociedade mais vigor, embora isso não seja uma regra hoje, com o tempo em que nós vivemos, porque a juventude é relativa. A juventude hoje, nós pensamos na juventude enquanto idade, mas também temos aquela vitalidade das pessoas mais maduras que hoje estão sendo necessárias, estão sendo buscadas em função das suas experiências, em função da necessidade mesmo dessa experiência, para que esse progresso, afinal de contas, aconteça. Então, ele continua dizendo assim: no momento presente, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Nós vamos lembrar que essa obra, Leon Denis, é do início do século passado,
né? Então, nós estamos falando aqui de uma obra que foi publicada por volta de vamos achar aqui, para falar assim mais direitinho. Nós não estamos achando, mas vamos achar, né? Porque Leon Denis, ele viveu no início do século passado. Então, vamos dizer assim que essas páginas e essas palavras, elas estão sendo ditas num momento muito diferente desse que nós vivemos, e olha só como elas são atuais. Porque o momento presente, o que nós estamos vivendo, é responsabilidades que vêm aumentando proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Enquanto movimentos sociais, movimentos políticos e, mais ainda, o que nos interessa, os movimentos morais, que têm feito com que as circunstâncias atuais façam com que a gente tenha que buscar um pouco mais equilíbrio para os nossos projetos, para aquilo que nós almejamos e para aquilo que nós estamos fazendo, afinal de contas. Então, para reerguer um edifício, segundo ele, que desaba sob o peso dos séculos, é imprescindível reformulá-lo a partir das fundações. Isso é pela base. E é do que se trata, porque a nossa sociedade tem necessidade urgente de que nós voltemos às bases daquilo tudo que nós necessitamos para dar continuidade a um trabalho bom. Afinal de contas, do que nós estamos falando? Estamos falando um pouco da educação, da vivência em família, da vivência em sociedade, como isso mudou nos últimos anos. Mas muitas mudanças são boas. As mudanças do progresso, aquilo que faz com que tenham novas possibilidades para tantas coisas, mas a gente tem visto também que no nosso comportamento nós não estamos bem. Nós não estamos almejando algo que nos leve a um equilíbrio. Vemos as pessoas desrespeitando umas às outras. E de onde vem essa questão tão importante? A base dela vem lá da nossa família, vem do amor, vem de tudo aquilo que nós podemos construir moralmente, dando base. Quando a gente fala moralmente, nós não estamos falando propriamente de religiões ou o que quer, ou outras coisas. Porque independe de religião, a base boa, o bem, o amor, o respeito, ela independe disso. Se há tudo isso, não importa qual segmento A ou B eu peço. Hoje nós estamos falando palavras de Leon Denis, um espírita que, lá no início do século passado, estava com um discurso extremamente atual para os nossos dias. E ele diz o seguinte: o mesmo conceito se aplica às sociedades quando estão perecendo. Nós estamos vendo tantas guerras surgindo dia a dia, tantos conflitos, e tantos conflitos que eles não estão só lá fora, esses conflitos estão dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso trabalho, dentro dos lugares e dos grupos onde nós circulamos. Então, ele diz, o mesmo conceito se aplica às sociedades quando estão perecendo. É pela base que é preciso recuperá-las. Ocorre que a base viva da humanidade é a juventude, ou seja, a humanidade futura, os homens do amanhã. E quem são os homens do nosso amanhã? Nós olhamos à nossa volta com o tipo de comportamento que tantas vezes nós mesmos presenciamos e até mesmo estimulamos. Então, o que é que nós estamos querendo para o nosso futuro? Porque a humanidade futura, esses homens do amanhã, estão aqui hoje sendo formados. E aí, nós precisamos pensar que nós podemos e devemos ser aqueles que vamos dar a continuidade, vamos dizer assim, dar a base, dar o exemplo para aqueles que estão vindo depois de nós.
Por que é que nós estamos abordando isso? Porque nós estamos vendo que as pessoas estão dispersas, estão perdidas dos seus objetivos, quando têm objetivos. Viver o tempo presente, ele é muito importante. É no presente que nós construímos o nosso futuro, é onde nós podemos rever o nosso passado, mas acontece que é também nesse tempo presente que nós estamos vendo as pessoas dispersas dos seus objetivos, das suas vontades, das suas metas. Então, quando Leon Denis traz para nós sobre a juventude, ele não está falando só do homem do amanhã na idade. Nós podemos fazer uma leitura mais além desse homem do amanhã, que é esse que está aí fazendo os dias futuros, dando seguimento aos projetos. Se eu tenho uma alma mais jovem, a probabilidade de que, com o tempo, o meu corpo vá se desgastar mais rapidamente do que um jovem, é natural que isso aconteça. Mas é natural também que seja no jovem que esteja os objetivos de fazer um mundo melhor, de fazer com que os nossos passos nós possamos entender que o progresso pode acontecer, apesar de todas as coisas que nós estamos vivendo. Mas não é isso que nós estamos vendo. Então, a nossa pergunta desta noite é: o que é que nós podemos fazer para que essa juventude, que afinal de contas, tantas vezes nós vemos aí meio perdida, que ela vá e siga adiante com esses projetos tão necessários? Nós podemos ver que, aí vamos seguir adiante aqui, para a gente poder entender que Leon Denis ele fala o seguinte: existem, porém, dois tipos de juventude. Uma é frívola, insensata, demente, e considera os seus dons uma força inútil que lhe é permitido desperdiçar de qualquer maneira e consumir o mais rápido possível, como um pródigo que gasta a herança de um avaro. Sua máxima é preciso que a juventude passe. E ela passa, com efeito. Como passam as rosas, como passam as enchentes, como passam as horas, e delas nada fica. Então, a efemeridade que nós temos percebido nos projetos tão superficiais, nós podemos localizar aqui, nisso que Leon Denis traz como um dos tipos de juventude. Não nos ocuparemos desse tipo de juventude, segundo ele, pois não é ela que trabalhará nas grandes reformas da humanidade. Mas se nós estamos vendo tanto isso por aí, qual juventude, afinal de contas, irá trabalhar na reforma da humanidade? E aí ele diz o seguinte: entretanto, há outra juventude cuja máxima é precisamente contrária a essa, porque estes jovens conservam a poesia e o frescor das primeiras horas da existência de suas almas até avançarem para a idade madura e até mesmo na velhice. Então, tem algo que dura mais, que faz o presente ser com metas mais sólidas. São eles que, tendo conservado grande entusiasmo, o fogo sagrado, o ardor do pensamento e a religião altiva e radiosa do ideal, esses é que salvarão o futuro. Então, esses que têm mais garra, que nós precisamos estimular no momento presente. Então, quando nós começamos essa reflexão, dissemos assim: nossa, nesse ano, nós sempre começamos o ano com algo, como uma reflexão que sempre nós fazemos aquelas metas muito efêmeras.
Mas nós precisamos ser estes dessa juventude, não só para os primeiros dias, mas para sermos nos outros dias esses que têm metas mais precisas e que corremos atrás de algo melhor e que permaneça. Porque nós estamos vendo as pessoas perdidas e, às vezes, não estamos dando o nosso melhor, ou o nosso, vamos dizer assim, aquilo que nós podemos de contribuição para que seja diferente. Então, ele diz o seguinte: essa juventude, estes foram feitos para as grandes devoções e estão preparados para nobres e gloriosos destinos. Já no que diz respeito aos primeiros, por mais que se multipliquem os apelos generosos, fazendo eco a essas palavras do poeta, cedam-me os seus 20 anos, já que não os utilizam para nada. E aí a gente fica vendo o tempo passar e ficando, meus 20 anos. Mas nós queremos essa vitalidade junto daqueles que estão sem objetivo. E aí, eles respondem com um sorriso cético e irônico, continua Leon Denis. Porém, se pedirmos aos outros que se arrolem sob as bandeiras sublimes que levam direto ao campo de batalha, eles responderão: estamos aqui. Então, as batalhas diárias, os nossos desafios que fazem com que a humanidade possa ser melhor, dando mais vazão às lições de amor, de respeito ao próximo, esta é a juventude que nós precisamos trabalhar junto dela. E esse é a juventude dentro de nós que nós precisamos alimentar para que, quando nós sairmos de dentro de nós consigamos fazer com que as pessoas, né, com que aqueles que estão no nosso convívio tenham esse entusiasmo de poder seguir adiante com metas mais, como é que nós podemos assim dizer, com metas um pouco mais belas, um pouco mais profundas do que a superficialidade de, às vezes, um momento efêmero que passa. Como, por exemplo, a beleza, né? Às vezes, nós passamos, vamos dar um exemplo da gente mesmo. A gente, às vezes, passa ali uma maquiagem, faz uma coisa, tenta ficar mais jovem, mas a maquiagem sai. É com água e sabão, ela é efêmera. Você pode ali fazer até o que as pessoas chamam, né, no meio aí das maquiagens, dizem assim, parece até um reboco, né? Pois é, mas esse reboco sai com água e sabão. Nós precisamos de algo que seja mais perene, algo que vai fazer com que nós sejamos jovens para além das máscaras, para além da superficialidade. A juventude é muito bela, diz Leon Denis, mas esta aqui possui grandeza, constitui uma beleza suplementar. Então, nós precisamos entender que os objetivos nossos, o objetivo de nós fazermos essa pequena reflexão essa noite, é que os objetivos nossos sejam sempre fonte de inspiração para as pessoas que estão à nossa volta. Aprender um pouco sobre o Evangelho de Jesus faz isso, faz com que nós queiramos ser melhores. E ser melhor faz com que a gente haja melhor, com que a gente contribua mais à nossa volta, que a gente queira que o outro que caminha conosco também esteja bem, e também progrida, e também esteja em paz. Então, nessa noite, se nós pudermos deixar aí com você uma simples pergunta: o que é que eu tenho feito para colaborar para que o presente possa ser melhor? Nós esperamos muito dos outros, da sociedade, lá fora, e de tantas outras coisas. Mas o que nós podemos fazer?
Essa é a nossa pergunta de hoje. O que nós podemos fazer para que o meu, lá na frente, aquele futuro que eu quero, ele esteja mais próximo daquilo que eu acho que deve ser. E quando nós fazemos isso, fala assim, mas acontece que eu não posso ir lá e acabar com as guerras. Não, mas nós podemos vibrar melhor onde nós estamos. Eu não posso ir lá e acabar com, por exemplo, a maldade do mundo, mas eu posso ensinar uma criança perto de mim, essa juventude que vai estar ali na esquina, a ser melhor hoje, como aquilo que nós gostaríamos que nós encontrássemos pessoas. Então, nós esperamos que nessas pequenas palavras, nós, do nosso jeito, possamos ter alcançado um pouco esse pensamento e possamos colaborar um pouco mais acabar com o nosso pessimismo de achar que o mundo não tem jeito e ver que tem sim. E esse jeito, essas possibilidades, começam em nós. Que Jesus, o Mestre amado, o Mestre divino, possa permanecer nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nesta noite e em outros dias por vir, quando possivelmente esse conteúdo possa ser acessado. Nós agradecemos sempre a Deus por tudo, por essa oportunidade de podermos falar um pouco aqui nesse espaço. Agradecer pela nossa casa espírita e os seus trabalhadores, e rogar sempre a Deus que esteja conosco em todas as nossas horas. Lembrando que a nossa casa espírita tem reuniões públicas aos sábados, 19h30, sempre com algum tema que pode ser aquele que você está querendo ouvir ou que você está precisando ouvir. Nossas palestras públicas são, então, aos sábados, 19h30, pontualmente. E o Centro Espírita Bezerra de Menezes fica em Caratinga, na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada. E nós aguardamos você para um encontro pessoal e possamos refletir sobre doutrina espírita juntos. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.